Olá, começa agora mais o Frente a Frente. Hoje aqui comigo a advogada Paula Simoni, ela que é coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher aqui em Alagoas. Ela fala sobre as ações da ONG no atendimento e acolhimento às mulheres vítimas da violência, como também sobre as atividades da campanha Agosto Lilás, bem como sobre o pacto do governo, né, de combate à violência contra as mulheres, lançado pelo governo federal recentemente, no dia em que se comemorou os 13 anos, né, da Lei Maria da Penha, conjuntamente com o Poder Judiciário. E, além disso, ela também fala sobre esse encontro alagoano da advocacia feminista que acontece nesta sexta-feira, lá na OAB do Centro de Maceió. Bem, doutora Paula Simoni, eu agradeço antecipadamente a sua presença, mais uma vez, aqui no Frente a Frente, para falar sobre questões relacionadas à mulher, no que a gente pode entender de um mês que é símbolo, não é? O Agosto Lilás. Qual a pauta deste encontro alagoano da advocacia feminista e por que esse termo tão específico? Inicialmente queria agradecer mais uma vez o convite e também dizer que agosto, o Agosto Lilás, ele é simbolicamente um mês em que a gente conversa com as mulheres sobre o que é violência, esclarece a sociedade que isso não é um mero vitimismo e também nós conscientizamos a sociedade como um todo sobre a nocividade da violência na vida das pessoas. Mas esse encontro especificamente, ele se dá pela necessidade de organização e de reorganização das advogadas aqui do nosso estado, para que a gente possa, de uma forma unida e coesa, lutar pelos nossos direitos e pelos direitos das pessoas que a gente defende, né? E como eu faço uma advocacia com recorte de gênero, através da ONG e através de outros projetos, nós nos preocupamos principalmente com a situação das mulheres vítimas, que é alarmante, e como a violência contra as mulheres tem crescido no nosso estado, no Brasil como um todo, mas também em Alagoas. E aí, diante desse quadro, nós precisamos reagir de alguma forma. E a nossa forma de reagir, enquanto advogadas, comprometidas com os princípios de defesa dos direitos humanos e com a defesa dos direitos humanos das mulheres, né, comprometidas com a justiça, nós necessitamos dessa organização para que, de forma coesa, nós possamos pleitear mais políticas públicas e que as plataformas de atendimento, que os locais de atendimento funcionem de forma plena, né? Não adianta dizer que tem um atendimento especializado se quando nós chegamos no local não é tão especializado assim. Sobretudo aos finais de semana, não é, que as delegacias não estão totalmente abertas. Exatamente. Né? Nos finais de semana, não é uma delegacia 24 horas, então aí já sai da especializada para ir para as plantonistas. E aí, dessa forma, vai fragilizando o atendimento. E, com isso, as mulheres não se sentem tão amparadas, como diz a lei e como diz o governo do estado que está fazendo. Isso justifica, por exemplo, os números, não é, que são gritantes para mulheres que denunciaram a violência doméstica no primeiro semestre do ano aqui em Alagoas. Os dados que foram obtidos junto às delegacias, né, pela polícia, quase 1.000 mulheres denunciaram violência doméstica no primeiro semestre aqui em Alagoas. É algo mais que preocupante, não é, doutora? É muito preocupante, principalmente porque a gente está falando de um tipo de violência que acontece dentro das casas, né? Dentro do âmbito familiar, que é onde a gente deveria ter mais paz. Quando você está na rua, você tem medo de assalto, você tem medo de estupro, você tem medo de diversas violências. E quando você chega em casa, você sente que é um local seguro. Imagine chegar na sua casa e ter o pior local possível, né? Onde você tem medo, onde você treme, onde você tem violência psicológica, violência física. Então, assim, os dados são alarmantes. Mas se a gente for parar para pensar que ainda a maioria das mulheres que sofrem violência não denunciam. Então, apesar de expressivo, esses dados não revelam, de fato, o que acontece dentro dos lares aqui em Alagoas. Exatamente. E existe também, sobretudo, uma falsa ideia de que a mulher que denuncia, ela não vai ter amparo. E realmente, em alguns serviços, ela não tem o amparo pleno que ela necessitava.
mas é fato que se a gente não denunciar, nada disso vai avançar. Cada vez que a gente denuncia, cada vez que a gente vai atrás dos serviços, mesmo eles falhos, mas que a gente vai atrás desses serviços para poder fazer com que eles funcionem, eles vão, de alguma forma, ser mexidos, né, e funcionar. Então, se a gente se cala e se omite ou procura outros meios convencionais que não sejam aqueles que as políticas públicas nos acobertam, a gente está se esquivando de fazer com que esse sistema e essa rede funcionem. Pois é, muitas das mulheres que deixam de denunciar, porque a primeira reação é fazer a denúncia à polícia, é procurar uma delegacia especializada. Como a senhora já falou, né, as delegacias elas ficam no máximo abertas 18 horas e não 24 horas. 17. Né? 17 horas, nem 18 horas, né? Fecham nos feriados. Isso. E aos finais de semana, quando é mais vulnerável a mulher justamente estar em casa com o marido, a família, nessas circunstâncias, né? Então, o que fazer para que o governo mantenha, de fato, a estrutura inicial de atendimento à mulher que é vítima da violência doméstica? As entidades não poderiam se unir numa pauta única e ir ao governo? Quer dizer, existe a ONG, existe o CEDIM, existe tantas organizações de mulheres que não conseguem unificar a luta que inicialmente está aí, precarizando todo o atendimento. Exatamente, por isso que nós vamos fazer esse encontro, porque a nossa grande meta é organizar, através das advogadas, que são as pessoas que estão ali na ponta, né, tentando fazer com que a justiça aconteça, estão nos fóruns, nas delegacias, no sistema carcerário como um todo, no socioeducativo. Nós estamos recebendo essas mulheres vítimas de violência, né, nas defensorias, enfim. Nós estamos recebendo essas vítimas e temos muita dificuldade em resolver os seus problemas, principalmente porque são problemas estruturantes. Nós não estamos falando de uma violência que é uma coisa nova, né? Nós estamos falando de toda uma sistematização da violência, né? Que é a violência doméstica, que é a violência de gênero. Então, é necessário que a gente se una, assim como você falou, com o CEDIM e outros órgãos. Tem a Comissão da Mulher Advogada também, qual eu faço parte com muito orgulho, na OAB, né? E diversas outras entidades, movimentos mesmo de mulheres que fazem essa pauta, que estão nas comunidades conversando com as mulheres, que estão nas associações, nos sindicatos. Então, é preciso que a gente se organize. Nós estamos começando pela advocacia porque é um serviço de ponta, que luta diretamente pelos direitos das mulheres. E como nós somos advogadas, né, e tem no nosso estatuto que essa defesa de direitos humanos e da justiça é nosso dever, nós estamos iniciando a partir daí. Mas isso não impede que outras categorias também se unam e a gente possa procurar tanto o governador como as secretarias, enfim, para que a gente possa avançar nessa luta. Porque eu ainda sou jovem, né, tenho 33 anos, mas há muito tempo, desde a minha época de estudante, né, eu ouço essas mesmas pautas como pautas da vez, né? E será que isso nunca vai mudar? É necessário fazer alguma coisa. As reivindicações são as mesmas. Exatamente. São as mesmas, as discussões são as mesmas. Então, assim, em algum momento vai ter que avançar. E nós estamos nos propondo a ser esse momento de avançar. Porque eu sei que existe todo um investimento para que melhore, né? Mas não é suficiente. E nós queremos explicar por que não é suficiente. O que não se consegue entender é como apoiar, ter uma política de proteção à mulher e na ponta do sistema, que é a delegacia e uma estrutura de acolhimento, ela esteja disponível. Eu estava vendo aqui, eu pesquisei e vi que há relatos de mulheres que vão às delegacias às 16 e 20. Foi um caso nosso. Um caso de vocês, não é isso? E que a escrivã ou o escrivão não atendeu, não quis fazer o boletim de ocorrência. E acontece muito. E acontece principalmente com as mulheres mais pobres e mais fragilizadas, porque essas não sabem se explicar, geralmente. Elas não sabem nem dizer o que elas estão sentindo, às vezes. E aí elas passam por outro tipo de violência, que é uma violência institucional. Esse caso em específico, a mulher tinha 5 filhos. Ela fez um jeito, né, de
pedi à vizinha que ficasse com Com as 3 crianças? dos filhos, Aham. porque 2 são muito pequenos e ela teve que levar, pagou um Uber e veio com essas crianças. E quando chegou na delegacia, a gente explicou, ela estava acompanhada por advogada, né, até a doutora Mila, que é uma grande parceira, também faz parte da ONG. E quando chegou lá, ela disse que não ia atender porque ela estava sozinha. E nós também entendemos de certa forma, porque há uma precarização da Polícia Civil. Mas se chega à delegacia, tem que atender. É. Isso não se discute. E aí a gente chega na delegacia, que é uma delegacia especializada, né? Tem que ter a delegacia, não tem água. E quando a gente pergunta, tem água? Aí as pessoas falam, né? As pessoas que trabalham na delegacia. Não tem nem para quem trabalha aqui, imagine para quem é de fora. Que absurdo. O teto, tem um buraco no teto, nessa daqui do centro. Na de lá de cima, o mato é cobrindo. Então, assim, são bem precarizadas. E quando chega lá, eu entendo também, de certa forma, as policiais A indignação lá, de quem trabalha sem as serviço condições precarizado. mínimas. Isso né? também é uma forma de assédio moral contra o trabalhador. Eu compreendo isso. Agora, a vítima, que já precisou tomar todo um fôlego, ter coragem para chegar ali, diante de todas as dificuldades, para além da violência, porque não é só a violência, tem todo um tipo de opressão por trás. Quando ela chega, ela não consegue realizar o que ela foi fazer. Imagine o que acontece com a mulher nessas condições que não é atendida e que tem que voltar para casa, não é? E se submeter a novos atos de violência. Mais que coragem ela precisa para denunciar, não é isso, doutora? Exatamente. Mais do que coragem. E quando isso acontece, é muito ruim. Porque eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi de diversas mulheres falando que não adianta. Não adianta não denunciar. Não vai acontecer nada com ele, só vai acontecer com você. E aí a vítima é revitimizada. É uma segunda vitimização que ela passa. É um círculo vicioso que se estabelece. Mas né? essa violência institucional, ela colabora para isso. Ela precisa ser discutida até mesmo pelo governo. Para que as mulheres, elas tenham um atendimento realmente, né, especializado. Será que está sendo especializado? Porque chega lá, o policial tem preparo psicológico para receber essa vítima? Pois Se é. for uma vítima de crime sexual, né? Será que o policial tem trato para lidar com isso? Pois é, e quando a mulher faz a denúncia, ela volta para casa, encontra o agressor e não há uma proteção do Estado para que essa mulher fique numa casa-abrigo. Nós temos uma casa-abrigo municipal. O Estado não tem casa-abrigo. Qual é a justificativa? Não sei. Na verdade, o que acontece é que as pessoas... E isso é uma pauta antiga. Isso é uma pauta da época que eu era estudante. Agora eu sou profissional e estou trabalhando na ponta. E eu estou sentindo na pele. E eu realmente quero que isso mude. Mas é necessária a colaboração dos órgãos públicos. Porque como é que eu tenho uma mulher lá em Galmeiro Gouveia, lá em Jacaré dos Homens, o mais longe possível? E aí, essa mulher não tem para onde ir se acontecer um caso grave de violência. A gente acabou de passar por uma situação que eu acredito que é feminicídio, que essa história dessa mulher de Penedo, né? Mas se ela tivesse precisado de amparo e tivesse dito para a rede lá, da cidade dela, que precisava se esconder ou ficar em algum local seguro, será que eles iam ter para onde mandar? Porque nós da ONG, nós mandamos para outros estados, por nossa rede própria, porque nós tivemos que criar, porque senão as mulheres iam morrer. E eu acho que a vida é o que é de mais importante para a gente defender. Doutora, dentro dessa conjuntura difícil, né, em que o poder público não oferece o atendimento adequado e uma organização não governamental cumpre esse papel, essa lacuna deixada pelo Estado. A segurança de quem faz esse trabalho também é algo a ser questionado? Com certeza. Porque se o agressor ele é capaz de fazer aquilo com a esposa, né, com a mulher, ele pode fazer com qualquer mulher. E eu já me deparei em audiência com agressores, né, que vieram nos enfrentar, que não nos respeitavam como advogadas, né, que não olhavam para a gente, que olhavam para o juiz, olhavam para a escrivã, mas não olhavam para a gente. E aí, isso passa também, a gente compreende isso, que é o machismo, né? A gente passa por isso também, mas nós estamos na ponta justamente para enfrentar, né? Para ficar do lado da vítima, para fazer com que ela se sinta segura,
né? Porque são situações bastante difíceis. A gente chama, inclusive, de via crucis, que é esse momento pós-denúncia. Como está sendo amparada a mulher pós-denúncia? Será que ela realmente tem amparo no estado de Alagoas? Eu sei que há um esforço para que isso aconteça, mas não está acontecendo de fato, né? Eu sei que hoje a gente tem a Patrulha Maria da Penha e é uma coisa maravilhosa, só que ela não é suficiente, porque a gente não está só discutindo a punição do agressor. A gente tem que discutir para onde a vítima vai. Ela denuncia, o agressor pode ser preso ou não. Ele pode ser preso e ele vai ser liberado um dia, porque nenhuma prisão é perpétua. Mas e a vítima? Ela vai ter condições de se manter? Porque é um ciclo. Se a gente não cuidar da vítima, lá na frente, ela poderá voltar para o agressor, porque ela não arrumou trabalho. Ou, na pior das hipóteses, até ser uma vítima fatal, né? Exatamente. E tem esse fato. E é para isso que nós temos esse projeto, que nós estamos tentando organizar, né, essa rede, porque não está sendo suficiente. É preciso ter uma agilidade maior. Mas não deveria ter uma articulação entre o Estado e as organizações não governamentais? Mas esse esforço tem sido feito, principalmente pelo CEDIM. O que falta realmente, eu acho que é uma vontade política de que isso aconteça de fato. Porque, imagine só, eu como mulher periférica, eu não tenho condições, não tenho estudo, não tenho estrutura para fazer a denúncia. A única coisa que me sobra é fazer a denúncia. Eu vou para onde quando eu terminar essa denúncia? O que vai ser de mim e dos meus filhos? Quem vai me amparar? Então, é preciso ter uma rede integrada. Nós não temos ainda. E se for um caso com outros estados de ameaça também grave, que ele tenha ameaçado me matar, como tem algumas situações que a gente tem enfrentado na ONG. Para onde eu vou levar essa mulher? Eu não posso deixar essa mulher em casa, eu não posso deixar ela no mesmo bairro, eu não posso levar ela para uma casa de um familiar, porque ele vai saber onde é. Exatamente. Entendeu? Doutora Paula Simoni, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho. E você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta para o segundo bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Paula Simoni, ela que coordena o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, uma entidade, uma organização não governamental que atua na defesa das mulheres vítimas da violência aqui em Alagoas. Doutora Paula, nós falávamos no bloco anterior, já no final do bloco, da necessidade, né, de uma rede de proteção. Claro, e tendo a ponta do atendimento à mulher em funcionamento pleno, que são as delegacias que recebem as denúncias. Não 17 ou 18 horas, mas 24 horas. Né? E também abertas nos feriados, como também nos finais de semana, quando a vulnerabilidade da mulher fica, digamos, na casa dos 100%. Isso. Né? Então, essa rede de proteção, o que poderia ser e como convencer ao poder público de instalar essa rede com o apoio das organizações não governamentais? Bom, primeiramente, essa rede a gente chama também de mecanismo, que é uma forma de proteção. Como aqui a gente não tem mais o programa de proteção a vítimas e testemunhas, que é o dito Provita, né? Nós não temos mais esse convênio aqui no estado.
há alguns anos. Qual foi a causa do fim desse convênio? Eu também não sei informar, mas o que eu sei é que nós não temos quando a gente precisa, e a gente só sente isso quando a gente realmente precisa. Quando tem algum cliente que precisa, ou que a gente vai buscar isso na rede de defesa de direitos humanos, a gente vê que não tem. E é extremamente necessário. Não é só para as questões relacionadas às mulheres, é bem mais geral, amplo. É geral. Né? Vítimas e testemunhas. Se você for testemunha de um crime e também se sentir ameaçado, também pode entrar. Isso fragiliza muito. Fragiliza. Até o resultado de uma investigação, a construção de um inquérito. Isso. Né? Esse programa ele foi pautado numa luta histórica. Ele veio desde o programa Tortura Nunca Mais, né, e tudo. E ele tinha um tempo já aqui em Alagoas e não foi renovado o convênio com a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, e nunca mais foi renovado esse convênio. Tem que se cobrar, né? É. E aí a gente não tem para onde mandar essa mulher. Primeiro porque não há uma casa-abrigo estadual. Então nós não estamos falando de uma casa-abrigo que abrange o estado de Alagoas. Nós temos uma do município, que pode aceitar a mulher de outro município ou não. Inclusive eu nem sei como é que está atualmente essa situação. Seria bom depois, né, os órgãos se pronunciarem. E a gente tem essa questão estadualmente, né, porque a gente não pensa que a violência acontece só em Maceió. Em Maceió nós temos 2 delegacias, né, especializadas da mulher, em Arapiraca a gente tem uma, mas acontece violência em todo o estado, né? Sobretudo nas áreas onde não há uma estrutura de delegacia, né? Exatamente. E aí nós defendemos esse mecanismo, que é uma forma, né, de proteção à vida das mulheres, né, porque mulheres estão morrendo apenas por ser mulher. Já pensou? Se a gente escrever isso, a gente não acredita. É quase surreal. É quase surreal. Numa sociedade, digamos assim... Dita civilizada, né? Evoluída. Evoluída. Não é? Pois é. E aí, nesse não estamos sentido, na Idade Média. Não. Nesse sentido, o que a gente está necessitando é que seja feito esse projeto de mecanismo de defesa aos direitos da mulher, e aí, nesse mecanismo, a gente possa, as mulheres que estão com a ameaça iminente, que é aquela ameaça, eu vou te matar, né? Que realmente ele é capaz, elas são retiradas do local, cidade, bairro, enfim. É feito um mapa de risco para essa mulher, e aí ela é colocada num segundo lugar, né, num outro local, uma localidade em que ela esteja de forma segura para recomeçar a sua vida. Nesse diapasão, ela teria acobertado alguns meses de aluguel, né, um aluguel social, uma feira básica, para que ela possa se reestruturar e reconstruir sua vida. E que seus filhos sejam reintegrados à rede, ou ela seja reintegrada à rede, né, através de CRAS, de CREAS, escolas, que ela volte a estudar, que seja proporcionado curso. Então, assim, isso não é uma coisa ideal, isso é uma coisa que já acontece em programas de proteção, mas que em Alagoas nós não temos. Pois é, entre essas medidas protetivas, há também, no Juizado da Mulher de Maceió, a informação de que de janeiro a julho deste ano foram emitidas 420 medidas protetivas para vítimas da violência doméstica, que é aquela situação que o agressor ele é informado, não é, pela justiça de que ele não pode se aproximar da vítima. Mas isso ainda assim não é suficiente, essa medida protetiva, para não ter, não é, essa rede estruturada que a senhora acaba de falar. Porque se for uma ameaça iminente mesmo, não adianta o essa afastamento medida pelo juiz não vai adiantar. Não vai garantir. Ele vai querer matá-la de qualquer forma, né? Ou matar os filhos, ou atingir alguém da família para atingi-la, né? Indiretamente. Mas o que me chama a atenção da medida protetiva e também da denúncia, do pós-denúncia, é exatamente isso, porque não há necessariamente uma rede, né, que dê esse amparo posterior. Por isso que nós fundamos a ONG. E eu não estou dizendo que a ONG ela vai resolver todos os problemas, porque não é esse o objetivo. Né? O Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, que é a ONG que eu faço parte, que eu sou fundadora, o grande objetivo dela, né, é amparar essa mulher de forma provisória, até que o governo do estado e que os órgãos públicos eles possam acobertá-la, né, de forma plena, como ela realmente precisa. Porque a gente tem
esses serviços aqui embaixo, mas e no Tabuleiro? E no Benedito Bentes? E é o tipo de crime, né, pior para se investigar pela segurança pública, porque acontece dentro de casa. Na maioria das vezes, né, como as pessoas vão descobrir isso se não há da vítima a condição de fazer a denúncia, mas na condição em que o Estado a proteja? Isso é que tem que ser resolvido, não é, doutor? Isso tem que ser resolvido. E também, urgentemente. Urgentemente. E as pessoas que estão vendo alguma mulher sofrer violência, muitas se afastam, ao invés de conversar. Isso é alvo de pesquisa? É também. A gente, inclusive, no nosso encontro, nós vamos ter uma pesquisadora, que é a Natasha Suruagi. Ela participou da pesquisa do CNJ sobre violência contra a mulher e ela vai esmiuçar um pouquinho esses dados, porque é preciso ter dados para poder fomentar políticas públicas. A gente não pode dizer, em tal lugar tem mais violência do que outro lugar, sem essa base de dados. E nós temos, nós sabemos. O que a gente sente na pele, no dia a dia, de atendimento, de falta de estrutura. Já demonstra o quadro geral. Tem dados que comprovam isso. Então, eu não estou falando com base em nada. Eu estou falando com o que eu vejo na prática do dia a dia e com dados que são apurados, porque as universidades fazem essa pesquisa. Né? O CNJ já fez essa pesquisa. Então, a gente não está falando que a violência ela acontece em Alagoas todo, mas no Tabuleiro, na região da cidade universitária, no Benedito Bentes, há um foco maior. E aí, o que é que nós podemos fazer? De que forma nós podemos mudar essa realidade? Então, a ONG está lá por causa disso. Mas por que o poder público não está lá? A ONG está ocupando o espaço que seria do poder público inicialmente, não é? Provisoriamente, porque nosso objetivo não é tomar o lugar do poder público, e sim fazer com que ele funcione. E aí, quando a gente denuncia, quando a gente chama a atenção, quando nós escrevemos sobre isso ou colocamos em nossas redes sociais, nós não estamos apenas criticando, não é uma crítica pela crítica, mas é uma forma de dizer, olha, aqui está acontecendo isso, vocês não estão vendo? Essas mulheres são invisibilizadas, a violência está acontecendo e nós vamos fazer o quê? Porque eu sou de uma advocacia que acha que a prática é realmente importante, né? Eu tenho a teoria, mas se eu não fizer nada para mudar a realidade, o que é que eu estou fazendo? A teoria é letra morta. Exatamente. Então, é necessário ter uma mudança estruturante. E ela começa pela organização das advogadas. Pois bem, em termos de responsabilidade do poder público, as entidades, as organizações já questionaram essa negligência institucional? Já. Todo 8 de março a gente entrega o movimento, né, como um todo, de mulheres aqui de Alagoas, entrega as pautas, né, para o governo de Alagoas. E ele, o governador, ele sempre responde, dizendo que vai, né, fazer com que aquelas pautas sejam cumpridas. Só que até agora não foram, né? E também todos os órgãos públicos, eles são procurados pelo CEDIM, né, pela OAB, e pelo movimento de mulheres. Então, não é uma coisa nova. Eu não estou aqui falando uma novidade. Eu estou falando uma pauta que sempre foi dita, só que dessa vez nós precisamos nos organizar enquanto advogadas, enquanto mulheres, enquanto feministas, né, para que a gente possa mudar de alguma forma. E construir esse mecanismo e entregar ele para o governo do Estado é nossa primeira tarefa. No encontro não seria oportuno ter a participação, convidar a secretária da Mulher do Estado a estar presente em um módulo, numa discussão específica, para ir ter esse encontro com as organizações não governamentais, com setores que trabalham essa questão da violência contra a mulher? Sim, e a gente convidou. E nós convidamos sempre a secretária da Mulher, inclusive para conhecer nossa ONG, conhecer nosso trabalho. O pessoal da secretaria já esteve por lá, né? Já viu um pouquinho do que a gente faz, mas é aquela questão. Elas reconhecem que são importantes, né? Só que há limitações. Então, ela como secretária, ela tem limitações. Ela não consegue fazer tudo o que ela gostaria, vamos dizer assim. Porque existe limitação financeira, né? Questões políticas. Mas o principal, que é nos ouvir, ela fez, né? Ela já nos ouviu, ela já nos escutou, ela sabe o que a gente realmente precisa. Assim como as deputadas, né? Nós visitamos algumas deputadas, a gente sabe que tem uma frente parlamentar aqui importante,
Né? Que está questionando, que já questionou esta semana em plenário o pouco trabalho que tem sido apresentado pela Secretaria da Mulher, não é? E nesse caso, a mesma voz que chega às organizações não governamentais tem chegado ao parlamento também. Exatamente. Né? Mas a grande questão é essa, que a organização civil, né, a sociedade civil, ela precisa também se organizar e colocar essas pautas para frente, porque se a gente ficar só dependendo do governo do estado, nada vai adiantar, a gente precisa fazer algo. Eu fundei a ONG com minhas companheiras justamente por causa disso, porque era preciso fazer algo. Eu era só uma advogada, né? Uma simples advogada que defendia as mulheres. Mas quando eu comecei a me mexer, e tem até a frase de Rosa de Luxemburgo, né, que é quando ela diz que quando você se movimenta, você sente as correias que lhe prendem. E quando eu senti as correias, eu vi que realmente era preciso fazer algo. E eu comecei a fazer, de forma meio maluca e inovadora, né? Mas eu comecei a fazer e vi como aquilo era importante. Doutora, consequente. Eu vi como aquilo é importante. E consciente. Eu vi como aquilo é importante na vida das mulheres. E hoje, quando a gente ouve, né, os depoimentos das mulheres, e já tem mulheres que passaram por lá, que continuam ajudando, continuam participando, se sentem parte daquilo, né? Querem ajudar outras mulheres, né? Se empoderam e querem ajudar outras mulheres, porque sabem o que passaram, né? Nós entendemos que nosso trabalho está correto e que é por isso que nós lutamos. E lutar sempre, né? Independentemente do que se tenha como resultado. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, que o cansaço bate, que mexe com a rotina, que é mais difícil do que parecia. Mas eu também sei que, lá no fundo do peito, vocês entendem que é importante para o meu desenvolvimento e me fortalece por toda a vida, que nos faz crescer juntos, com momentos inesquecíveis, como família. Tem mais gente que nos apoia, nos respeita, nos incentiva, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. E por isso, obrigado. Porque juntos, a gente cresce. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Paula Simoni, que é coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Doutora Paula, como a senhora recebeu este pacote, né, um pacto, na verdade, um pacto do governo federal com a sociedade, por meio do Poder Judiciário também, né, governo federal, uma proposta que foi aceita de prevenção e combate à violência contra a mulher? Bom, eu tenho muito receio de falar do governo federal, porque muitas declarações deles, né, são nocivas aos direitos das mulheres, né? Inclusive, o próprio Sérgio Moro, ele já declarou, né, que a forma com que as mulheres vivem, né, intimidam os homens. E isso quer dizer o quê para a gente, né? De certa forma, esse pacto, essa defesa que eles fazem, não é a defesa plena que nós, mulheres feministas, queremos, né? Então, o que difere? Bom, primeiro porque nós defendemos pautas que são contrárias às propostas, né? Que estão contidas no pacto. Exatamente. São 20 medidas, né? São 20 medidas, mas quando a gente vai analisar essas medidas, a gente vê que existe um limitador. E esse limitador é uma questão muito de concepção, de gênero. De gênero, de forma de enxergar as coisas. Nós, como mulheres militantes e feministas, nós compreendemos e
que a mulher ela precisa se libertar de opressões, né? E quando a gente só trata de formas de punição ao agressor, nós estamos fazendo justamente o contrário. Porque o agressor, ele volta para a sociedade. E como é que ele vai voltar? Né? Mais agressivo ainda. Mais agressivo ainda. Quando a gente investe na Patrulha Maria da Penha, é muito bom para aquelas mulheres que estão se sentindo amedrontadas, porque... Aterrorizadas, porque a PM está ali para acolher, a forma com que eles acolhem é diferenciada, mas será que só a punição é a forma correta de nós vencermos a violência? Pelo menos lá na ONG, né, nós acreditamos que não. Nós acreditamos que dá amparo tanto para a mulher quanto para o homem agressor, de alguma forma, né, para que ele tenha também um atendimento psicológico, para que se compreenda quais foram as causas que o fizeram cometer aquela violência. Para ele não reincidir. Não reincidir. Isso é muito importante. Então, quando a gente tem um pacto, que ele trata bruscamente e friamente de formas de punição. Sem buscar as causas. Sem buscar as causas, sem analisar da raiz, né? Sem analisar sistematicamente por que é que a violência ela acontece. Violência ela perpassa, de gênero, né? Exatamente. Nós não estamos resolvendo o problema, e sim criando outros. No conjunto das organizações não governamentais, a ideia passa por aí também? Passa, porque a ONG, tem gente que fala que ela nasceu para suprir, né, as lacunas que os governos deixam, que o poder público deixa, de certa forma. Mas eu compreendo hoje a ONG, né, como um serviço essencial. Porque, por exemplo, nós temos ONG que entrega sopa, né, às pessoas à noite. Já pensou se não tivesse esse serviço? Para onde eles iam, né? Onde eles iam correr? Então, tem ONG que salva a vida de pessoas, né, que ampara pessoas ameaçadas de morte. E aí, o que é que a gente faz com essas pessoas se não tiver esse serviço da ONG? Então, ela nasce com uma demanda ali presente, latente, né? Extremamente necessária e que naquele momento não está sendo suprida. Eu enxergo a nossa ONG, o CDDM, como esse serviço, né? De amparo, de acolhimento, de atendimento humanizado. E quando a mulher chega da delegacia na ONG, muitas vezes humilhada, né? Já passa por toda a situação de violência. A gente sabe que a mulher que sofre violência, sobretudo a psicológica, ela perde sua identidade. Essa humilhação que a senhora afirma por relatos das próprias vítimas, acontece numa delegacia comum ou também em delegacias especializadas? Nas duas. Por isso que eu falo, é um serviço especializado e não é. Por que é especializado? Porque os policiais que estão lá são mais sensíveis, porque não tem uma equipe de psicólogos, multidisciplinar. Não tem. Não existe? Não tem. Mas o escopo que deu sustentação a essas delegacias, né, a instalação dessas delegacias, constava a equipe multidisciplinar. Exatamente. Sim. Mas é preciso concurso, né? E aí, necessariamente é preciso concurso para ter mais delegado, porque não tem um efetivo suficiente para cobrir isso. Nós entendemos que não tem, mas nós queremos que tenha, né? E quanto mais a gente fala desse assunto, quanto mais nós insistimos e somos chamados de chatas e dizem que fazemos mimimi, nós estamos insistindo e dizendo que nós temos direitos, a lei é a nosso favor e nós queremos, exigimos do governo do estado e de todos os órgãos públicos que se comprometam a seguir essa lei. Nós não estamos pedindo nada de extraordinário. Nós só queremos que a Lei Maria da Penha seja cumprida em sua plenitude, que a Constituição Federal seja cumprida em sua plenitude e que as mulheres tenham seus direitos respeitados enquanto seres humanos, que nós somos seres humanos, né? Nós não somos diferentes porque somos mulheres. Nós somos iguais em direitos, né? E aí nós precisamos que esses direitos sejam cumpridos. Se a gente chega numa delegacia e a gente é revitimizada, essa delegacia não tem como ser chamada especializada. Com todo o respeito a todas as profissionais e profissionais que fazem parte da delegacia. Porque eu também sei o esforço que eles fazem ali, né? Não é fácil trabalhar no serviço precarizado. Mas que as mulheres estão sofrendo, estão, né? É feito muita propaganda para que as mulheres denunciem. E quando elas denunciam, o que é que está acontecendo? Será que elas têm amparo suficiente? Pois é, a senhora falou de uma estrutura,
né, uma rede de proteção alternativa nesse sentido. E em relação a casas-abrigo e casas de passagem, qual é a realidade aqui do estado de Alagoas? Bom, O ideal seria que cada município tivesse essa estrutura? Ou regionalizado, Ou pelo menos, nas né? cidades polo. Uhum. Porque não tem tanta demanda, mas quando tem a demanda, ela precisa ir para aquele local. Então, se eu tenho um índice de violência crescente, eu preciso criar pelo menos esses abrigos ou casas de passagem, né? Que sejam de forma especializada. Quando a gente tem só uma casa-abrigo municipal, a gente está dizendo que só tem como ter amparo para a vítima de violência, de ameaça iminente, em Maceió. Se eu estiver lá no sertão, se eu estiver na zona da mata, enfim, onde seja, as outras mulheres não vão ter amparo. E eu já cheguei a perguntar às secretárias de municípios, né, bem longínquos daqui de Alagoas, o que elas faziam quando acontecia o caso de violência. E aí elas disseram, nada, não pode acontecer. Pois é. O papel do Poder Judiciário no reforço dessa reivindicação necessária ao atendimento da mulher vítima da violência junto ao Executivo, é possível? É possível. Eu sei que está tendo um esforço bastante grande do atual presidente do Tribunal de Justiça para que seja construída uma casa da mulher alagoana. Sim. Onde seria resolvido, né, parte do problema. E aí eu perguntei a ele onde seria essa casa. E ele disse que seria vizinho ao juizado da mulher. Aí eu disse, que bacana, na parte de baixo. E as mulheres da parte alta? Justamente onde ocorre o maior número, não, de denúncias. De denúncia. Eu já ouvi, assim, porque eu converso com muita gente, principalmente dessa área. E eu já conversei com antigas policiais, né, da Delegacia da Mulher aqui do centro. E elas disseram, olha, moça, quando não tinha delegacia lá no tabuleiro, muitas mulheres vinham a pé. Que horror, não é? É. Doutora, em relação à publicidade sobre esse trabalho que é feito não só pela ONG, né, que a senhora coordena, mas outras existentes na cidade, é preciso dar espaço à publicidade sobre a existência, porque há até mulheres que não conhecem, que não sabem que existe, né? Isso. Bom, é necessário, mas como nós não temos estrutura financeira para receber todas as mulheres como nós gostaríamos, nós não fazemos tanta publicidade. É uma coisa mais da parte alta mesmo, porque a gente já recebeu mulheres até de outras cidades, né, para serem atendidas pela ONG. Nas nossas redes sociais nós recebemos recados, perguntas de mulheres de todo o Brasil. Nós temos contato com bastante gente. Só que, como nós não somos financiados nem pelo governo, nem pelo município, e ainda não temos nenhum projeto que financie nosso trabalho, né, estamos lutando para que isso aconteça, através de parcerias, né, nós estamos lutando para que a ONG também se estruture para melhor atender a essas demandas. Bem, 1 minuto que nos resta, infelizmente, de entrevista. Algumas considerações? Bom, quero convocar todas as advogadas alagoanas a fazerem parte desse primeiro encontro alagoano de advocacia feminista. Não é um encontro que segrega, pelo contrário, ele quer unir, né, e organizar as mulheres advogadas aqui no nosso estado, porque nós que estamos na ponta fazendo esses atendimentos, ouvindo as vítimas de violência, nós necessitamos, mais do que nunca, de união, organização e coesão para lutar, para avançar esses direitos. Porque a violência institucional e as violências contra a mulher, elas ocorrem todos os dias, inclusive para nós que somos advogados. Então, participem. Nesta sexta, a que horas? Sexta, a partir das 14 horas, na OAB do Centro de Maceió. No prédio histórico. É isso. Obrigada e tenham um encontro muito bem sucedido. Obrigada pelo espaço. Em todo o tempo. Obrigada. Obrigada a você também por ter nos assistido e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.